Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Aqui é o professor Edson, chegando agora de uma aula muito bacana, né? E conforme havia prometido, vou mandar para vocês aqui o vídeo. Tentei fazer uma transmissão ao vivo, mas nossa internet aqui do norte é meio complicado, né? A minha, pelo menos. Mas tudo bem, vamos lá, ainda dá. A questão número 1, não tem muito o que se comentar, né? Essa questão de interpretação, de análise textual, se você verificar aqui, quando ele fala, aqui quando ele comenta da gosto de infância, de tarde na fazenda, então você verifica que ele sente saudade, né? Saudade. Ou seja, não posso marcar envelhecimento, tédio, euforia, infantilização. É saudosismo, que significa saudade, né? Relembrar o passado. Tudo bem, mas vamos lá. A 2. A questão número 2, quando ele fala a linguagem utilizada no texto é corretamente identificada em. Nós temos então os níveis de linguagem. Nesta questão está explorando níveis de linguagem, as variações linguísticas. Nós temos a norma culta, a norma coloquial e a norma empírica. A gente fala assim, a língua culta, coloquial e empírica. Culta, respeita todas as regras gramaticais, de concordância, de acentuação, né? As palavras corretas. Então, norma culta é isso. A coloquial é a linguagem urbana, a linguagem dos jornais, a linguagem do dia a dia, que você respeita parte, né? Em certa parte fala até bem, mas por exemplo, desrespeita colocação pronominal, me dê, me passe, para mim, em vez de para mim, para mim. Então, essa é a linguagem coloquial, aquela linguagem falada. E aqui nós temos, então, alguns traços do coloquialismo, por isso, gabarito letra A, né, coloquial, tal qual a linguagem comum cotidiana, que é a nossa linguagem do dia a dia. A empírica já é aquela totalmente desprovida de qualquer preocupação gramatical, que entra aí o galfo, o problema, pro modo de ser, e aí vai. É a linguagem que não tem preocupação com as normas gramaticais. Não há que se falar qual que é a certa, a errada, não. A culta, a coloquial e a empírica. Vamos lá? Questão número 3, funções da linguagem. Funções da linguagem. Então, dentre as funções de linguagem, nós temos aqui, ele fala o seguinte, a metalinguística, que é o gabarito, né, a letra B da questão número 3. Nós temos, as histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Aí vai. Então, a metalinguística é a linguagem falando da própria linguagem. Isto é uma linguagem metalinguística. Por exemplo, o dicionário, a gramática, é uma linguagem metalinguística, quando fala da própria linguagem. Então, questão número 3, letra B, é o gabarito da questão, tá? Eu vou ter que acelerar, porque nós temos várias questões e o tempo está curto, mas o ideal seria poder comentar item por item, né? Mas não temos tempo para isso, vou deixar para a próxima gravação. Enquanto a 2, né, nós temos então a necrofilia da arte. A necrofilia da arte tem de adeptos de toda parte. A necrofilia da arte traz barato artigos de morte. Se o Lennon morreu, eu amo ele, e o Marley se foi e eu me flagelo. Então a emotiva, ela se volta para o eu, né? Para mim, né? O falante, ela foca no falante. Então é isso. A questão número 4, emotiva, é o gabarito da questão. Questão número 5, gêneros textuais, tipos textuais. Nós temos então verificar o seguinte: existe a narração, a descrição, dissertação, né? Olha, a narração é contar uma história. Na narração você vai ter a figura do narrador, vai ter as personagens, o enredo, o espaço, do tempo e o principal da narração, a cronologia de fatos, a sequência cronológica. Se você ler esse texto, você vai verificar que tem o narrador, que tem a figura, as personagens interagem, né? Elas têm uma interação de personagens,
aqui podemos morrer, oh, não, não, exclamou, não valia a pena ter vivido tanto tempo. Então, nós temos aqui uma narração, né? Sobre a tipologia do texto e análise, pode-se afirmar corretamente que fornece informações sobre o tempo e espaço do fato narrado, com começo, meio e fim. Então, se você leu o texto, verifica que tem essa cronologia de fatos, tá? Isso é questão número 5. A questão número 6. Vamos lá, questão número 6. A questão número 6, então, fala aqui, olha só, um texto grande, o espelho, né? 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de autotranscendência e vai ser não, né? 2, nada, e tem aqui a conversa entre eles, tem também a figura do narrador, tem também. Aí fala assim, ó, nessa perspectiva, é correto afirmar que o modo predominante de organização do texto e sua respectiva função de base estão em qual alternativa? Ó, nós temos o texto narrativo, descritivo, enunciativo, injuntivo. Ó, o texto descritivo é uma fotografia por meio de palavras. Não é o caso aqui, você tem que ter uma história sendo contada. Argumentativo é uma dissertação, é uma opinião, né, em que o autor tenta defender o seu ponto de vista, né? O injuntivo, o texto injuntivo, a injunção, é justamente o que? Ele se baseia no imperativo, né? Nós temos o injuntivo descritivo e o prescritivo. É justamente você ordenar como se deve realizar uma atividade. Nós temos aí a bula de remédio, manual de instrução, nós temos os textos, receita médica, então aí nós temos a injunção. Neste caso aqui, narrativo, gabarito, letra D, né, a construção de uma sucessão de ações, deu uma história no tempo em torno de uma busca e deu um conflito. Ou seja, questão número 6, letra D de doido, tá? E agora eu vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco eu volto a partir da questão número 7, tá? Vamos lá.